Shalom a todos. Hoje, em Histórias que Ensinam, eu resolvi trazer uma história de Rosh Hashanah. Bom, se nós formos contar as histórias de Rosh Hashanah, todas que existem, as que a gente tem conhecimento, dá para ir daqui até o próximo Rosh Hashanah contando histórias. Mas nós vamos contar uma história porque eu estava assistindo, né? Correndo meu dedinho na mídia, eu vi um rabino que ele colocou as crianças, vocês talvez tenham assistido também. Ele colocou as crianças sentadas à mesa, abriu uma romã, o rabino David. Ele colocou uma romã, separou todas as sementinhas ali em porções diferentes para as crianças e para que elas contassem quantas tinham. Cada uma contou lá sua porçãozinha para ver se realmente elas somavam os 613 carocinhos, 613 sementinhas, 613 preceitos da Torá. Então, eles começaram a contar muito entusiasmados e viram que somou 750. Eu entendi, e depois o rabino explicou muito bem, que quando nós ensinamos alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa, está lá, é assim, uma coisa bem física, bem prática, nós, principalmente quando estamos ensinando para quem não conhece isso, ou para crianças, muito mais responsabilidade nós temos. Então nós estamos ensinando aquilo e a criança ou a pessoa tem a oportunidade de ir lá e comprovar isso e ver que isso não é verdade, ou que isso nem sempre acontece. O que nós fazemos nesse momento? Nós estamos ensinando errado, a pessoa vai aprender errado, talvez ela não acredite em nada mais que você venha dizer para ela. É como uma mentira. Mentiu uma vez para uma criança e ela descobriu que você mentiu, por exemplo, ou para um aluno, provavelmente depois ele não vai acreditar em nada que nós falarmos, que você falar. Então, eu me lembrei que quando eu fiz o vídeo de Rosh Hashanah da parte prática, eu tinha comentado justamente isso. Eu já abri um romã e eu confesso que eu não só não encontrei as 613 carocinhos ali, sementinhas, como eu não tive paciência de chegar até o fim e contar mesmo. Ficaram umas grudadas, enfim. Então é uma mentira. Mas será que de repente não exista uma romã lá, escondidinha, que tenha justamente, que feche essa conta de 613? O que nos interessa saber aqui é ensinar as coisas que possam ser comprovadas quando forem físicas pela experiência da própria pessoa. A Torá é divina ou não é divina? O que você pensa disso? Você acredita que ela é divina ou você não acredita que ela é divina? Você segue o judaísmo? Você conhece o judaísmo? Você quer conhecê-lo? Você é um Bnei Noach? Você está em dúvida? Você é uma crença verdadeira? É uma fé lógica ou é uma fé cega? Te disseram que é divino e você vai lá e tudo bem. E aí então se disseram que vem muitas dúvidas no meio disso, né? Então, Hashem é um ou é três? Ou é 4, ou é 5, ou é 6? As forças da natureza são deuses separados, que Deus deu cada função para cada um, ou Deus é um só? E sim se manifesta na sua própria criação, na sua própria natureza, fazendo as coisas acontecerem, mas quem faz é Ele. Então, o monoteísmo não é simplesmente reverenciar Hashem, mas é sim acreditar que Ele é um. Né? Ele é a grande causa, Ele é a grande causa de tudo, Ele é o Criador, ninguém o criou, Ele é que criou todas as coisas. Então, eu me lembrei de uma história de Rosh Hashanah, que tem muito a ver com isso, com essa nossa... muitas coisas estão ocultas, mas tudo está na Torá. Tudo está na Torá. O próprio texto é um texto muito oculto, porque ele é literal, ele é muito metafórico, muitas coisas não parece que são quase que impossíveis, mas não existe nada impossível para Deus. Então nós começamos a fechar as coisas e perceber que não poderiam ter determinadas profecias, entre aspas, coisas destinadas, coisas escritas, determinantes ali, que não viesse de um ser superior ao que a todos nós deu um Criador. Então eu me lembrei de uma história que é o seguinte. O Rebbe Nachman, o Rebbe, o Ramban, o Nachmanides, o Ramban, aquele que termina com ele. Nachmanides, lá do século XIII, ele tinha muitos alunos, né? Muitos alunos. Ele tinha um aluno que, embora fosse um aluno muito bom, de repente
Ele parou de frequentar a yeshiva, ele parou de estudar Torá, ele simplesmente se desviou do caminho. Com o tempo, este ex-aluno, este aluno, ele se transformou no governador da cidade. Bom, certa feita, no Yom Kippur, exatamente no dia de Yom Kippur, este governador, que ele era um líder, ele era uma autoridade, pediu que chamassem o Ramban, o Narmanides, e pediu para que chamassem ele, que ele viesse com o seu talito e tudo mais, festejar uma refeição lá com o governador, uma refeição em Yom Kippur. Já começa errado, né? Bom, como o Narmanides era obediente, ele foi até o governador, foi até a cidade do governador e chegando lá, o que o esperava? Um assado, né, aquelas churrasqueiras, eu acho que pendura os bichos, não sei, um assado de porco, um porcão lá bem grande sendo assado, né? E ele chega e diz, nossa, mas o que aconteceu com você, meu ex-aluno? Aí este ex-aluno, que se chamava Avner, disse para ele assim, Rabi, quantos pecados eu estou fazendo aqui? Pode enumerá-los para mim, quantos pecados eu estou fazendo aqui? Aí o Ramban, muito triste, surpreso com tudo aquilo, disse, mas o que foi que aconteceu? Por que você deixou de seguir Kashrut? Por que você deixou de ir na yeshiva? Parou de estudar a Torá? O que aconteceu? Enfim, diga quantos pecados eu estou cometendo aí, Rabino. Aí o Rabino disse, olha, cozinhando em Yom Kippur, acendendo o fogo, é uma carne não kasher, de um animal não kasher, e começou a numerar todos os pecados que esse Avner, governador da cidade, estava cometendo. E, enfim, numerou todos, era uma lista enorme. E continuou dizendo, mas o que aconteceu? Por que você não retorna para Yeshiva? Enfim, o que te decepcionou? Me conte. Aí Avner disse para ele assim, sabe o que é, Rabino? Teve numa aula sua, numa aula na Yeshiva, onde nós estávamos na Parashat Azino. Lembrem que nós estamos nessa semana estudando, revendo a Parashat Azino, aquela saída da história daquele momento de Moshe Rabbeinu. Então, ele disse assim, o Senhor me disse que tudo que vai acontecer, que todas as coisas estão em Azino, que tudo está na Torá, mas que em Azino estão todas as coisas que vão acontecer. Eu achei isso um exagero. Como que tudo vai estar lá? E fiquei pensando comigo, se ele exagerou desse jeito, dizendo que tudo que vai acontecer está na Parashá Azino, provavelmente muitas outras coisas ele me ensinou errado também. Lembrem aqui do Ramã, então nós não podemos dizer tem com certeza absoluta 613, né? Porque nós podemos estar induzindo a pessoa a desacreditar, a se decepcionar e ver que não tinha, enfim. Aí ele disse, eu pensei que foi um exagero e vi que nada mais valia a pena, porque tudo aquilo que o Senhor tinha me ensinado até então, que eu tinha aprendido, talvez fosse tudo mentira, fosse tudo um exagero. Então, Narmanides olhou para esse ex-aluno e disse assim, olha, Avner, tenho para te dizer o seguinte, nada mudou, continuo dizendo a mesma coisa. Na Parashat Azino da Torá, está tudo o que vai acontecer. Avner quis continuar desafiando Narmanides e disse para ele, então se tudo, já que o senhor está dizendo que tudo está lá mesmo e continua insistindo com isso, então me mostre o meu nome, pronto. Se tudo que vai acontecer, mostre o que vai acontecer comigo, por exemplo, né? Dentro dessa Parashá Azino. O Ramban, que tinha muito conhecimento de Gemátria, tinha muito conhecimento de códigos da Bíblia, tinha muito conhecimento do Pardês, tinha conhecimento de todas as interpretações, ele sabia que existia coisas ocultas nos textos, coisas ocultas nas palavras e coisas ocultas nas letras. Graças a Deus, Baruch Hashem, então Deus iluminou a cabeça do Rambam, de Narmanides, e ele disse, vou lhe mostrar. E falou para ele assim, pegue uma Torá. Ele não tinha, mas conseguiram achar lá uma Torá em algum lugar. De tão
fora dos estudos ele estava, que não tinha mais nem a Torá. Então conseguiram lá arranjar uma Torá. Ele disse, abra a Torá em Asino. E agora eu digo para vocês, abram a Torá em Asino, porque eu fui comprovar isso lá. Eu fui comprovar, para ter essa certeza de quando é que é um ensinamento que ele é correto, nós devemos ver ele em algum lugar. Este é físico. Ele falou que o nome estava lá, então eu quis comprovar. Isso é muito importante quando nós estamos passando algum ensinamento. Então, se alguém está passando algum ensinamento para você e essa pessoa errou e tem noção que errou, ela precisa dizer que errou. E se você achar que ela errou, corrija. Bom, ele foi lá e pegou, então vocês peguem também. Aqui estou eu com a Torá, tá? Com a Torá comentada, onde eu uso marca-texto, porque é uma Torá de estudo, não é a Bíblia, que não se marca, que não se sublinha, que não se faz nada, esta eu faço. E ele disse para ele assim, vai lá no capítulo 32, no Passuk 26. Aí ele foi lá no Passuk 26. Veja que o Passuk 26, do capítulo 32, contém 5 palavras. 5 palavras. Cada uma dessas palavras, na sua terceira letra, traz o seu nome. E Avner disse, eu não acredito. E aí ele olhou. Então eu vou tentar colocar para que vocês enxerguem. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo ali? Primeiro eu vou deixar assim. Vamos ver para que vocês... Eu sumi aqui para que vocês vejam o que eu marquei. As 5 palavras, as três terceiras letras. Se eu disse primeira, eu errei. É a terceira letra de cada palavra. A terceira letra de cada palavra. Então, se você pegou a sua Bíblia, a sua Torá, olha lá. Passuk 26, capítulo 32. Está escrito. Veja a primeira palavra. Terceira letra é um resh. Segunda palavra. Terceira letra é um aleph. Quarta palavra é um bet. A terceira letra, gente, tá? Que agora eu já não sei o que eu disse, é a terceira letra, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A quarta é um nun. E a quinta é um resh, novamente. Então, nós vamos ter resh, aí nós vamos ter a, nós vamos ter bet, nós vamos ter nun, nós vamos ter resh. Avner. Mas e este resh primeiro? Este resh primeiro, vamos ver aqui. Este resh primeiro é o resh de Rabi. Quando Avner olhou isso, ele ficou apavorado, ele ficou arrependido, ele fez chuvá, ele compreendeu que tudo está na Torá e que Asino realmente diz tudo o que vai acontecer. Ele voltou para Yeshivá, ele voltou a cumprir todos os preceitos bíblicos, todos os 613, e ele viu que o que estava escrito ali, Estereche, era de Rabi. Então, ele se transformou no futuro no Rabino Avner. Então, o que é que nós vamos tirar de mensagem aqui? As coisas ocultas da Torá, elas não significam que elas não existam, só porque elas estão ocultas. Então, quando nós estamos pensando onde está Deus, o que aconteceu, não significa nem que ele não existe e nem que ele não esteja ali, mas ele pode estar, o quê? Oculto, para que nós o busquemos, para que nós façamos chuvá, para que nós tenhamos uma chuvá shelemá, um arrependimento completo, para termos sim, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce de verdade, com o retorno, com o nosso nome escrito no livro da vida. Então, não duvide, Deus está ali, as coisas estão ali, a Torá é divina e nós estamos aqui não só para honrá-la, mas para servir a Hashem, para fazer chuvá e para sermos felizes. Então, quando você diz que tivá, verratimá, tová, você está dizendo que tenha uma boa inscrição no livro da vida, Shana Tová, o Metuká, um ano bom e doce para todos nós. Vamos entender
que a Torá não só é verdadeira, não só é de Hashem, como é acessível a todos nós. Basta que nós olhemos para ela, basta que nós acreditemos nisso, basta que nós busquemos dentro das palavras, dentro das forças, dentro das letras, dentro da gemátria, dentro dos preceitos, dentro das preces, dentro das bênçãos, dentro dos preceitos eu já disse, mas de todos os ensinamentos, a verdade. Então eu quero dizer para vocês, essas histórias que ensinam de hoje, que nunca desacredite e nunca pense que você está sozinho. O seu nome está em algum lugar escrito dentro da Torá, mas para você descobrir o seu nome dentro da Torá, você vai precisar estudá-la. Eu tive não só a oportunidade, mas a honra, o prazer, a alegria de enxergar o meu nome, Sharon, em Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, quando Shlomo fala, não é? Desta planície de Sharon, desta rosa de Sharon, que nasce no meio do deserto, no meio do nada. No meio do nada, é como se fosse o quase impossível. Ela renasce a cada vez ali, uma rosa tão bonita. Encontrei o meu nome lá e consegui perceber muitas características na história que tem a ver com a minha própria pessoa. Então nós vamos lembrar que a nossa alma tem um nome. Moshe Rabbeinu começou a perder este nome, se distanciar deste nome quando estava no fim da sua vida. Então, sim, a Torá é verdadeira. Sim, você deve ensinar o certo. Se você não souber, deixe que te corrijam, vai aprender mais, mas procure. Isso você só vai achar o seu nome ou coisas que vão acontecer se você estudar a Torá. Então fica esta obrigação para Rosh Hashanah. Vamos estudar a Torá sem cessar. Shana Tová a todos vocês, Shana Tová o Metuká, Ketivá, Verhatimá Tová para todos nós. Até uma próxima oportunidade. Um enorme beijo dentro do seu coração. Tchau.